Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Marcos 10, de 1 a 12. Jesus, partindo dali, foi para o território da Judéia e além do Jordão, e, outra vez, as multidões se reuniram em torno dele. E, como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? Jesus respondeu: quem vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E Jesus lhes disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante aqui de duas situações que, no final das contas, é como se fosse a mesma. Em primeiro lugar, os fariseus procuram Jesus para pô-lo à prova com relação ao divórcio. Depois, os discípulos também fazem um questionamento a Jesus. A diferença é que os discípulos não é para pôr à prova Jesus. Os discípulos perguntam para serem esclarecidos, para entenderem. E quando os fariseus procuram Jesus nesse sentido, Jesus faz-los repensar nas suas ações e os questiona e diz: o que foi que disse Moisés? Porque eles, para porem à prova, querem desestabilizar o ensino de Jesus como se contrariasse o que Moisés dissesse. Mas Jesus, ao questioná-los, ele faz com que eles pensem que Moisés não tem a palavra. Moisés é um instrumento da palavra. Moisés é um instrumento da graça de Deus. Por isso que Jesus os questiona, e quando eles dizem: Moisés escreveu, ou seja, veja aí, antes foi Deus que deu o mandamento para Moisés. Agora foi Moisés que escreveu sobre o divórcio. E Jesus faz com que eles vão a Gênesis, pensem em Gênesis, porque em Gênesis Jesus relembra: ele os criou, homem e mulher. E por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Jesus toma essa instituição, a primeira instituição humana, que também é divina porque foi criada por Deus. Mas antes era uma instituição natural, a união entre o homem e a mulher, porque foram os únicos gêneros criados por Deus. Deus não criou outro gênero. Deus criou homem e mulher. E aí Jesus eleva essa união a sacramento, quando ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, aqui Jesus está nos fazendo entender a seriedade da vocação ao casamento. Sim, porque o chamado ao casamento, ao matrimônio, é uma vocação, a união do homem com a mulher, com a bênção divina, e essa bênção divina é que faz com que haja superação
nas relações. Sim, porque teremos dificuldades, teremos sim desafios, mas quem foi que disse que algo grandioso se consegue sem sacrifício? Quanto maior for aquela situação que a gente quer conseguir, que a gente quer conquistar, maior será o sacrifício. E a maior de todas as instituições humanas, que já tem não sabemos quantos milênios de anos, porque foi na criação logo que Deus criou, instituiu essa união entre o homem e a mulher e deu a eles a graça da continuação da espécie humana, a continuação da criação mais nobre de Deus, que é o ser humano. E a seriedade com que tem que ser feito isso, Jesus mostra que quando é quebrada essa aliança, então se comete não só o fato de ser quebrada a aliança, mas querer constituir uma nova com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher, aí há uma falta gravíssima, que é o adultério. Talvez a falta mais grave, talvez, que haja numa relação conjugal. Claro que também essa falta, mesmo sendo grave, há o perdão, porque não há falta nenhuma que seja tão grande que chegue perto da graça de Deus, que chegue perto da misericórdia de Deus. Ainda que tenha havido adultério, é possível sim reconstruir, é possível sim restaurar. Não existe nenhuma relação que não possa ser restaurada. O convite de Jesus hoje é valorizarmos essa grande primeira instituição, a instituição familiar, que começa exatamente com a união entre um homem e uma mulher. Nós teremos dificuldades, sim, teremos. Nós teremos desafios, teremos. Teremos cruzes, teremos. Mas lembremos-nos, a nossa salvação foi conquistada pelo sacrifício da cruz de Jesus. Mas não ficou na cruz. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E como nós dizíamos, como nós orávamos, o casamento é uma vocação. Somos vocacionados ao sacramento do matrimônio. E lembremos-nos do seguinte, que vocação é uma vocação secundária para atingirmos a vocação universal, que é a salvação. Deus nos concede graças de vocações particulares para que alcancemos essa vocação, esse chamado que todo ser humano nascido, ele é chamado, vocacionado ao paraíso, vocacionado à salvação eterna. E a família, o casamento, ele é uma dessas vias, vocações particulares para chegarmos à santidade. Se você está enfrentando dificuldade ou conhece alguém que está enfrentando dificuldade, lembremos-nos, a graça de Deus é sempre maior. O que precisa é um desejo nosso de recomeçar, um desejo nosso de perdão, de reconciliação, para assim lutarmos juntos pela nossa santificação. Valorizemos a família, a instituição sagrada, a primeira criada por Deus e a mais valiosa da nossa sociedade. Façamos esse compromisso de lutarmos pela fidelidade no casamento, pela fidelidade da família. Depois, contemplemos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.